Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar Braskem. Esse é um webinar bem diferente, né? Com muitas novidades. Hoje a gente vai ter vários convidados especiais, e aí eles vão trazer aí todas as atualizações e as novidades do mundo da terapia nutricional que foram apresentadas no último Congresso Europeu, no 44º Congresso Europeu, que foi realizado em Viena, na Áustria, na semana passada. Um resumo de tudo que rolou no Congresso, que aconteceu. Foi um evento híbrido, né? Então, uma equipe foi presencial, uma equipe ficou online, mas não percam que está super bem atualizado esse webinar. Antes de iniciar, a gente gostaria de agradecer o apoio, né, incondicional aí da Nestlé Health Science, que apoiou não só o webinar, mas como também o evento lá na Áustria. E alguns recadinhos são importantes ser dados agora no começo. Essa aula vai ser gravada, ela vai ficar disponível, tá? Somente para os associados Braskem. Então, quem não é sócio, associe-se, né? Para ter esse acesso ali, fazendo login no nosso site, no www.braskem.org. Para todos que assistirem ao vivo, a gente vai disponibilizar um certificado também. Esse certificado ele vale 5 pontos para a prova de título de especialista, tá? A gente não envia por e-mail esse certificado. Então, a partir de quinta-feira, agora, no dia 15/9, vocês podem acessar no site braskem.org e aí no campo certificados vocês conseguem fazer o download desse certificado, tá? E quem tiver dúvidas, vão ser 4 apresentações, em torno de 15 a 20 minutos cada apresentação, e aí no final a gente vai abrir para as perguntas e respostas. Então, quem tiver dúvidas, pode escrever nesse ícone aí, no Q&A, que é o Questions and Answers, e aí no final a gente vai ter 10 minutos para responder as perguntas, tá bom, pessoal? Antes de começar as aulas, só gostaria de dar um último recado importante. Tá chegando o nosso Congresso Braskem em Maceió, então falta aí praticamente um mês. Então, quem ainda não fez a inscrição do Congresso Brasileiro da Braskem, agora que vai ser em Maceió em outubro, ainda dá tempo de escrever e aí garanta o valor do segundo lote até o dia 10 de outubro. Tá bom, pessoal? Não percam. Bom, então vamos começar a chamar os nossos convidados. Então, nossa primeira convidada é a doutora Cristina Gonzalez. Ela é médica, doutora em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas. Ela é professora titular do programa de pós-graduação em saúde e comportamento da Universidade Católica de Pelotas e professora colaboradora no programa de pós-graduação de nutrição e alimentos da Universidade Federal de Pelotas. Ela é coordenadora, né, do grupo de estudos de composição corporal e nutrição Coconut e coordenadora nacional do Nutrition Day no Brasil. Doutora Cris, um prazer ter você aqui. Você tem 20 minutos, então, para fazer a apresentação dos seus highlights. Ok, Tiago, deixa eu tentar compartilhar a tela, porque sempre a gente tem um... Deixa eu ver aqui. Estão vendo minha tela? Perfeito. Tudo Estamos certo? sim. Então, tá bom. Então, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma honra ter sido convidada para, junto com o Tiago, fazermos a cobertura ao vivo lá do Congresso da ESPEN, no primeiro congresso depois de 2 anos. Foi muito bom, um congresso muito intenso, né? Tanto das emoções do reencontro, como das novidades que nós tivemos. E eu vou tentar, então, agora nos próximos 15, 20 minutos, conversar com vocês sobre alguns pontos importantes das aulas que eu assisti por lá, de algumas aulas, das aulas que eu assisti por lá, na verdade. Então, vou começar falando da sessão Um Tamanho Não Serve para Todos, né, onde foi convidada a doutora Carla Prado para falar sobre como os critérios de Gleason auxiliariam no diagnóstico da desnutrição dos pacientes com obesidade. Então, a doutora Carla começou falando, né, do problema da desnutrição, como ela é prevalente e ela também é relevante em pessoas com obesidade, e muitas vezes por uma questão de... não sei nem lembrar a palavra, agora me fugiu, mas os profissionais da saúde têm dificuldade de identificar o paciente obeso como um paciente desnutrido, né? Sempre vem aquela ideia de que o paciente obeso tem reservas em excesso, então ele não precisaria de uma atenção nutricional tão grande assim. Mas alguns estudos mostraram que, na verdade, 1 a cada 4 pacientes com sobrepeso e obesidade tem risco nutricional,
e que esses pacientes com obesidade, eles não são reconhecidos como desnutridos pelos profissionais da saúde. Mesmo que 28% deles acabam não consumindo, quer dizer, consomem menos que 25% das refeições hospitalares, né? Então seria um sinal de que esse paciente precisa de uma atenção especial, e 70% daqueles pacientes com obesidade que são desnutridos não recebem suplemento. Mas mais importante do que isso é que esses pacientes com obesidade, no final, eles acabam tendo repercussões dessa desnutrição não identificada e não tratada, com aumento de mortalidade, aumento de readmissões hospitalares maior do que aqueles pacientes com outros IMC que também apresentavam desnutrição. Depois ela passou para falar do problema que mesmo que o profissional queira usar um instrumento de avaliação de risco nutricional, esses instrumentos muitas vezes se baseiam muito no IMC e, por causa disso, acabam não identificando o paciente com obesidade como de risco nutricional. Então, aqui estão alguns exemplos deles, e também citou alguns trabalhos, quando se comparava, por exemplo, com a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente, da forma curta, que consegue identificar melhor os critérios de desnutrição, mesmo naquele paciente com obesidade, comparado com o MUST, que identificava muito menos dos pacientes com IMC acima de 30 como sendo de risco nutricional. E depois, como que, então, os novos critérios do GLIM podem auxiliar nessa identificação do paciente com obesidade? Então, nós temos, né, que entre os 5 critérios de GLIM, além do IMC, tem a perda de peso, que é um critério importante, mas a gente salienta que no paciente obeso, com obesidade, mesmo ele não tendo perda de peso, isso não significa que ele não tenha perdido massa muscular e esteja com desnutrição. É o caso da obesidade sarcopênica, né? Pode ser mantido o peso, ele troca a gordura por a massa muscular por gordura, não muda o peso, mas acaba tendo desnutrição. E, nesse sentido, então, a avaliação da massa muscular é um critério que vem auxiliar. Usando aqui essa última publicação que nós fizemos no GLIM, nós temos todos os instrumentos que podem ser utilizados para avaliação da massa muscular e salientando que, se não forem disponíveis, se não tiverem pontos de corte específicos para a nossa população, nós podemos, sim, utilizar métodos que são mais práticos, né? Seja a antropometria, na medida da panturrilha, da circunferência do braço, ou da área muscular do braço, ou até mesmo o exame físico, que nós estamos já acostumados a utilizar. Bom, mas quando a gente fala de avaliação de composição corporal no paciente com obesidade, nós temos alguns problemas, né? Na maioria das vezes, quase todos os métodos têm alguma restrição em relação a isso. Então, por exemplo, nós temos na bioimpedância, né, que o formato do corpo, que é considerado um cilindro pela tecnologia, pela maneira como a bioimpedância é utilizada para avaliar a composição corporal, nós sabemos que no obeso não existe essa forma de cilindro. Existe uma alteração entre a razão de água extra e intracelular, isso também pode alterar os resultados da bioimpedância, o próprio estado de hidratação. Nós temos que a massa magra, no obeso, ela tem um percentual de hidratação maior do que aquele 73% que a gente considera, então, com isso, acaba se superestimando a massa magra no paciente com obesidade, e existem, então, as mesmas coisas das equações, algumas delas estão ajustadas pelo IMC para tentar corrigir essas falhas. O DEXA, nós também temos, né, alguns problemas, os aparelhos mais antigos tinham um problema que os próprios raios-x tinham uma maior atenuação com o aumento da espessura, principalmente do tecido adiposo, e esses novos aparelhos hoje em dia já têm algum tipo de ajuste para isso, e também comportam pacientes de maior tamanho, e hoje em dia, né, era uma das limitações, a própria cama que a gente tinha que fazer a imagem de meio corpo e duplicar. O ultrassom, a gente sabe que tem a diferença dos probes, que tem que ser adaptados para alcançar, então, uma maior profundidade, né? O próprio tecido adiposo pode alterar a avaliação da ecogenicidade muscular, então, para isso também existem algumas equações para correção, e a circunferência do braço,
Nós temos alguma dificuldade técnica, porque a gente sabe que essa circunferência vai estar superestimada pelo tecido adiposo, e na circunferência do braço, a correção seria pela prega cutânea do tríceps, que seria uma dificuldade técnica. E na circunferência da panturrilha, então, como vocês já devem ter ouvido falar, nós temos, então, essa proposta de ajustes de acordo com o IMC, então, isso acaba auxiliando um pouco a avaliação da circunferência da panturrilha, mesmo naquelas pessoas com IMC acima de 25. Outro problema que nós teríamos seria, então, dependendo do índice que nós vamos utilizar da massa magra, ou da massa muscular, ou qualquer parâmetro que seja. Se nós fizermos o ajuste pela altura ao quadrado, nós podemos não identificar baixa massa muscular. Isso porque existe um aumento linear da massa muscular de acordo com o IMC. E quando se ajusta pela altura, vocês vejam que aqui é o ponto de corte para homens, a gente não conseguiria identificar um ou outro paciente só com IMC acima de 30. Por isso, o novo consenso de obesidade sarcopênica, que eu também fiz parte, acabamos sugerindo, então, que essa massa magra seja ajustada pelo peso, como um percentual do peso. E aqui vocês vejam, né, que quando se ajusta pelo percentual do peso, nós conseguimos identificar, então, pessoas com baixa massa muscular, mesmo no IMC acima de 30. E aqui é um exemplo que eu já tinha usado até no último evento que nós tivemos da Braskem, de geriatria, do CITEM, e ela utilizou também, que é exatamente mostrando como que a gente usando o índice de massa pendicular não identificaria essa mulher como baixa massa muscular, mas se nós usarmos o percentual, ela é identificada. Bom, depois, então, ela levantou algumas questões, né? Esse é o fluxo que nós devemos seguir no GLIM, mas a gente sabe que começar com o rastreio nesses pacientes com obesidade, muitas vezes nós vamos perder muitos pacientes. Então, será que o simples fato do paciente com obesidade chegar no hospital já com uma doença já não seria um risco de desnutrição e ele já não merecesse ser avaliado diretamente? E se for avaliação, qual o melhor instrumento para a massa muscular? Então, todas essas questões foram levantadas para futuros estudos responderem. A segunda palestra foi, sem dúvida nenhuma, o show do congresso, né? Foi a palestra mais importante, a palestra do David Guberson, e esse fisiatra, né, o Luc Van Loon, na verdade, ele deu um show, foram 150 slides maravilhosos, a gente não tinha como anotar tudo, eu vou tentar resumir da melhor maneira possível tudo que ele falou. Então, primeiro, começou falando que o tecido muscular é um tecido dinâmico, que nós temos que nos lembrar que o turnover muscular é em torno de 1 a 2% por dia, então isso resulta que a cada 50 ou 100 dias nós vamos ter uma renovação de todo o nosso tecido muscular. Aí ele relembrou todos os passos que nós temos, né, da fisiologia, desde a ingestão proteica até a síntese proteica miofibrilar. Então, na verdade, são várias sequências, né? Desde a digestão das proteínas, a absorção, a sua disponibilidade plasmática, a resposta hormonal, a perfusão, a sinalização, são vários passos para que essa proteína ingerida realmente consiga fazer a síntese proteica muscular. E nós podemos pensar em diversas situações clínicas que nós vamos ter alteração de qualquer um desses passos, então, que vai afetar a síntese proteica muscular. Depois ele falou como são feitas essas pesquisas, né, para saber a taxa, os estímulos e a síntese proteica muscular, é muito interessante. Aqui, só resumidamente, né, nós temos a infusão direta de aminoácidos marcados com radioisótopos estáveis, e depois aí é feita a biópsia na perna que fez exercício, na perna que ficou em repouso, para ver a diferença, o efeito da atividade física ou não. Nós temos aqui, então, outro tipo, né, que vai mais longe para testar, então, todos aqueles outros passos de absorção, digestão. Então, é dado o radioisótopo para a vaca, né? Então, o leite é produzido já com o isótopo marcado, e aí é feita a ingestão do leite para ver todas essas partes da fisiologia de digestão e absorção. E depois ele comentou que ele utilizou a própria carne da vaca para fazer outros experimentos. E aqui ele colocou uma das 3 frases que ele disse que resumia a palestra dele inteira. Então, a primeira delas é essa: você é o que você come.
né? Então, através desses estudos, foi demonstrado que uma ingestão de proteína aumenta em até 40% a síntese proteica. E essa proteína, em torno de 20 gramas, é o suficiente para obter o estímulo máximo num adulto jovem e saudável. Depois ele comentou sobre a disponibilidade dos aminoácidos, né, alguns critérios que poderiam influenciar. Então, nós temos a própria cinética de digestão e absorção, e aí a comparação da caseína, o hidrolisado da caseína e o whey, né, sendo que a absorção é maior do whey, depois da caseína hidrolisada e da caseína. Comentou da composição dos aminoácidos, sendo muito importante, então, o percentual de leucina. E, por último, ele comentou sobre a resposta anabólica, que pode ser diferente em relação a proteínas de origem animal e vegetal. Dizendo, né, que não é que a proteína de origem vegetal não possa induzir a síntese proteica, mas o problema é que os vegetais têm uma concentração menor de proteína, então que para isso existem várias estratégias, tirar o extrato vegetal, extrair a proteína, combinar alimentos que possam ter proteínas vegetais que uma complementa os aminoácidos das outras. Então, são várias estratégias para que a gente também possa utilizar a proteína vegetal. Aqui é um resumão, né, de todos os fatores que podem, então, influenciar a síntese proteica muscular pós-prandial. Então, vocês vejam que tem a dose, a fonte proteica, a composição de aminoácido, conteúdo da leucina. Aqui nós falamos também da refeição, então aqui eu vou salientar algumas coisas, né? Então, em relação à proteína, ele, como eu já falei, 20 gramas, ele disse que seria suficiente em adultos, mas em adultos mais velhos, em situações clínicas, isso daí não seria suficiente. Em relação aqui à distribuição das proteínas, apesar de ainda haver discussão, se continua a recomendar a distribuição homogênea ao longo das refeições. E outra coisa que ele falou interessante é que até a posição corporal pode influenciar, né? Então, aí ele falou que a nossa mãe tinha razão quando aconselhava que a gente deveria fazer as refeições bem sentadinho, né? Então, fazer uma refeição sentada ou fazer deitada também pode influenciar toda essa cinética, além de todos esses outros fatores, né? Seja a densidade, a textura, a maneira como é preparado, a composição dos outros macronutrientes, etc. Aqui, depois ele falou para a parte do exercício, né? Como o exercício acaba sensibilizando o músculo ao efeito anabólico dos aminoácidos, né? Esse estímulo dessa síntese pode perdurar até 24 horas após os exercícios. Existem estímulos diferentes, dependendo do tipo de exercício, que os exercícios de resistência vão ativar mais as proteínas miofibrilares, enquanto os exercícios de endurance vão ativar mais as proteínas mitocondriais. E que a dieta e o exercício, então, seria a combinação perfeita. Se nós fizermos algum tipo de atividade física antes de ingestão da proteína, então nós poderíamos estimular mais e por mais tempo essa síntese proteica muscular, né? Pode perdurar até 5 horas após. E aqui, então, a segunda frase que ele falou de efeito, né? Que se você for fisicamente ativo antes da refeição, você vai ser mais do que o que você come. Então, ele recomenda que, principalmente no ambiente hospitalar, que os pacientes façam alguma atividade física, que o ideal seria ter uma pequena copa, onde o paciente pudesse se deslocar do quarto até a copa, se movimentar, para que fizesse as refeições após algum tipo de atividade física. Aqui, então, ele falou da parte do descondicionamento muscular, né? Então, esses fatores a gente já conhece bastante, a imobilização, sarcopenia, a caquexia do câncer e outras doenças, inclusive o diabetes tipo 2. E falou da resistência anabólica, não só da resistência anabólica que a gente já conhece entre o idoso, onde mesmo estímulo de proteínas vai fazer uma menor síntese proteica, mas também de trabalhos que acabaram de ser publicados. Esse estudo dele foi publicado em 2022, ele foi muito gentil, porque eu não estava conseguindo online, mandei um e-mail para ele, em 15 minutos ele me respondeu, me trazendo o estudo. Então, quem tiver interesse, eu tenho esse estudo, então, mostrando, né, que usando essa tecnologia de isótopos estáveis em pacientes de UTI, ele viu que todos aqueles passos de digestão e absorção estão preservados, né, mas que, na verdade, como talvez haja necessidade de uso dessa proteína para síntese de proteínas de fase aguda,
o estímulo da síntese proteica muscular acaba sendo 60% menor nos pacientes da UTI, então também mostrando uma resistência anabólica. Aqui eles falaram dos fatores que podem favorecer o anabolismo, a resistência anabólica, né? Não só aqueles fatores fisiológicos que a gente já falou, qualquer alteração, mas também alguns fatores, salientando aqui, então, a baixa atividade física, a alteração da ingestão alimentar e o repouso no leito, que são aqueles fatores modificáveis que nós podemos interferir. E falando, então, da atividade física, ele mostrou alguns estudos, né, chamando a atenção que se você imobiliza uma perna, você perde 220 gramas de músculo numa semana, mas se você fica no leito, você perde 1,4 kg. E fez a comparação, né? Você, com uma ingestão proteica adequada, com exercício de resistência supervisionado, você vai levar meses para recuperar de 1 a 1,5 kg. Mas se você passa uma semana na cama, você perde 1,4 kg. E aqui, então, é a terceira frase de efeito que ele pediu para guardar, e se você diminui a atividade física, você acaba sendo menos do que aquilo que você come. E brincou, né, que toda pessoa de qualquer idade responde à atividade física, que, na verdade, pode não receber o conselho de fazer atividade física, mas se ele fizer, ele vai ter essa resposta muscular. E chamou a atenção da hospitalização. Nós temos que os pacientes ficam 83% do tempo na cama, isso leva à perda muscular, então seria fazer atividade física, a questão da ingestão proteica, né? Então dietas com maior concentração de proteína, e a atenuação da perda muscular não vai evitar a perda da força muscular, da massa muscular, não evita a perda da força. E nós precisamos, então, ter atividades que recrutem as fibras de tipo 2, então ele recomenda a reabilitação com exercício de resistência. E a última mesa, então, é uma mesa sobre câncer, foram 3 palestras, eu vou sintetizar rapidamente essas 3 palestras. Então, a primeira fala a respeito de desfechos que nós devemos esperar após intervenções nutricionais. Então, para ambientes de pesquisa, deve-se dar mais enfoque aos desfechos relacionados ao que ela chama de objetivo quádruplo, né, que seria melhor experiência do paciente, aqui salientamos na qualidade de vida, melhores desfechos clínicos, então seria ingestão nutricional, melhora do estado nutricional, mortalidade, tempo de internação, melhor experiência da própria equipe da saúde e, sem dúvida nenhuma, nós devemos ter como objetivo diminuições dos custos. E na prática clínica, ela recomenda que os nossos desfechos deveriam ser a melhora da ingestão alimentar, com a orientação nutricional, a melhora do estado nutricional, dos sintomas de impacto nutricional, a função física e a própria experiência do paciente. A segunda palestra, então, foi sobre a atividade física nos pacientes com câncer. Ela chamou a atenção, né, que tanto o câncer como o seu tratamento reduzem a função física e acaba sendo acelerada pela caquexia, que 1/3 desses pacientes com câncer vão precisar de assistência nas suas atividades básicas e metade deles precisa de assistência nas atividades instrumentais. E que os exercícios, então, poderiam reduzir essa perda funcional e que os programas intensivos com a supervisão profissional seriam mais efetivos. No entanto, geralmente eles não são aceitos na prática e o paciente, por preferência, quer fazer os exercícios em casa, sozinho, de preferência após o tratamento sistêmico. E para finalizar, então, nós temos o papel da dieta e do microbioma como uma interação no câncer. Eu achei muito interessante um slide que ela mostrou, que a importância de uma dieta adequada e saudável, que poderia fazer a redução da mortalidade dos pacientes com câncer em até 70%, mesmo sem novas terapias, e que essa interação de alimentos, microbioma e hospedeiro é bastante complexa, ainda está em estudo, e pode ter um papel tanto de prevenção como influenciar a resposta ao tratamento. Eu espero ter podido sintetizar tudo que nós vimos lá e estou pronta depois para a gente conversar, tá? Até mais. Excelente, Cris, obrigado, viu? Excelente explicação aí das mesas. E conseguir ter resumido tudo isso foi excelente. Vamos chamar então a próxima convidada nossa, a doutora Letícia Campos. Ela é doutora em clínica cirúrgica pela Universidade Federal do Paraná, ela é mestre pela Faculdade de Medicina da USP, ela é especialista em nutrição clínica pelo GANEP e em educação em diabetes pela Unip, ela é membro do Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes
e ela é a nossa presidente do Comitê de Nutrição da Braskem. Letícia, seja bem-vinda, e aí você tem 20 minutos para fazer os seus highlights. Perfeito, Thiago, muito obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. Estão vendo meu slide? Estamos sim. Tá ótimo. Então, quero agradecer o convite, um prazer fazer parte aqui dos highlights. Foi fantástico poder assistir aí ao congresso, essas duas mesas excelentes. E eu vou tentar, então, sintetizar aqui para vocês o que mais me chamou a atenção nessas duas mesas. Então, a primeira mesa que eu vou falar foi uma mesa sobre fibras, com 3 palestras, e a segunda foi uma sessão do LLL, que foi sobre diabetes e dislipidemia. Então, essas são as duas mesas que eu vou falar. Vamos começar falando sobre fibras. E a primeira palestra foi com o Dr. James Walter, e a palestra foi o que tem de novo com relação a fibras. E aí ele começa falando sobre a divisão dos tipos de fibras que se associam entre esses tipos, então a fibra dietética, os prebióticos e os carboidratos acessíveis à microbiota, e o foco foi em fibra alimentar, e aí ele falou sobre todos os efeitos que tem dentro da microbiota, na produção de metabólitos, sobretudo dos ácidos graxos de cadeia curta, a importância dentro do pool de ácidos biliares, e também toda a questão de manutenção aí da barreira intestinal. E aí o que ele trouxe de novo, dentro de tudo que a gente sabe que sai aí de pesquisas pensando em microbiota em fibra, ele falou sobre as fibras alimentares purificadas e isoladas e sobre uma estratégia ainda não publicada de restauração do microbioma. Então, primeiro, falando sobre as fibras alimentares purificadas ou isoladas, então ele colocou alguns estudos mostrando que tem efeitos fisiológicos importantes dentro da microbiota e colocou um ponto importante que muitos desses benefícios metabólicos e anti-inflamatórios independem do microbioma. E falou bastante sobre a importância dessas fibras dentro da indução aí de conseguir controlar o apetite, e aí isso sim depende da taxa de fermentação, então aí sim depende aí de um papel maior do microbioma. E aí o segundo ponto bastante interessante que ele colocou foi com relação à restauração do microbioma, e foi um estudo bastante interessante que vai ser publicado em breve, inclusive quando eu estava na Casa Prada fazendo parte também, e foi uma dieta minimamente processada, plant-based, rica em vegetais, legumes e grãos integrais, uma grande quantidade de fibras, apenas uma porção de proteína animal por dia e sem lácteos e trigos. E aí a ideia do estudo foi um estudo crossover, e aí o que eles encontraram foi uma redução significativa no peso no IMC, e eram indivíduos saudáveis, um IMC médio de 23, mesmo sem diferença no consumo energético. Então, e ainda mostrou importância, redução importante aqui em marcadores como glicemia, perfil lipídico, PCR, então resultados bastante interessantes, e na hora de avaliar esse microbioma, mostrou que essas semanas de restauração, então, foram capazes de aumentar a proliferação de bactérias benéficas e reduzir aí de todos os tipos de cepas que nós sabemos que são mais pró-inflamatórios. E aí a segunda palestra foi do Dr. Daniel Son, foi uma palestra bastante interessante, focando aqui em doenças gastrointestinais, e ele começou com uma afirmação bastante interessante aqui de que as fibras são heterogêneas e que nenhuma fibra isolada pode fazer tudo. Então ele fala muito dentro da apresentação de como associar os diferentes tipos de fibras. E aí ele faz essa diferenciação de categorização dentro das fibras, que elas podem ser divididas aí, categorizadas pela solubilidade, pelos efeitos na microbiota e também pelas aplicações clínicas, então pela capacidade de retenção de água, pela viscosidade e também pela capacidade de fermentação. E aí ele traz esse gráfico bastante interessante, pensando nesses 3 pontos e colocando aí as fibras para que lado mais que seria a propriedade de cada uma das fibras que nós temos disponíveis. E aí, quando ele pensa, falando nisso, nessa capacidade, por exemplo, de retenção de água é bem importante para aumentar o peso das fezes. Quando ele fala de viscosidade, a gente está pensando, então, nesse retardo do esvaziamento gástrico, redução de absorção. E quando se pensa em fermentação, a gente tem que pensar aí nessa capacidade de geração de metabólitos. E aí ele divide como utilizar esses diferentes tipos de fibras em cada uma das complicações das doenças gastrointestinais. Então ele fala de constipação, de doença inflamatória intestinal e de síndrome do intestino irritável. Então primeiro ele fala sobre constipação,
E aí, dentro da constipação, ele coloca que o mais interessante para esses pacientes é usar fibras pouco fermentáveis e com grande capacidade de retenção de água. As fibras fermentáveis, para mostrar um efeito aí, precisa ser numa dose alta, e aí ele mostrou uma meta-análise que eu vou trazer aqui para vocês da referência, com 16 estudos randomizados controlados, mostrando efeitos consistentes aí com o Psyllium e melhor resposta de tratamento com doses altas, mais de 10 gramas por dia, e no caso de pectina, trials até usando 24 gramas por dia. Então, esse é um estudo bastante interessante, eu vou deixar a referência aqui para vocês. E aí, em seguida, ele entra na síndrome do intestino irritável. E aí, dentro da síndrome do intestino irritável, ele coloca que, claro, varia muito os sintomas de paciente para paciente, então a indicação de fibras também acaba variando bastante. Mas, de uma maneira geral, você pode pensar em suplementar fibras que tenham essa capacidade de retenção de água, se a gente pensa num paciente mais constipado, né, no momento mais constipado, suplementar fibras fermentáveis para modular o microbioma, mas aí ele fala do cuidado com essa hipersensibilidade visceral que esses pacientes apresentam, então são muito sensíveis à questão toda da fermentação com distensão e com gases. E aí fala da terceira estratégia, que é bastante interessante, que mostra aí resultados bastante consistentes, que é o de restringir as fibras fermentáveis, e aí, é claro, a dieta com baixo teor de FODMAP, mostrando redução de sintomas em até 80% dos pacientes, e sendo aí bastante interessante, não na ideia de suplementação, mas sim de restrição das fibras fermentáveis. E aí ele fala também da doença inflamatória intestinal, falando que diferentes tipos de fibras podem melhorar sintomas, interromper a progressão da doença e manter o paciente na fase de remissão, mas que para a doença inflamatória intestinal as evidências do uso de fibra no tratamento ainda são mais limitadas e inconsistentes. Mas também a restrição de fibras rapidamente fermentáveis pode melhorar sintomas, então ele também trouxe aqui um estudo mostrando a dieta com baixo teor de FODMAP reduzindo sintomas em 4 semanas. Então, pensando mesmo em doença inflamatória intestinal. E aí, dentro daquele primeiro quadro que ele mostrou, da gente pensando em capacidade de retenção de água, de fermentação e de viscosidade, ele faz um resumão do que seriam, então, as indicações para constipação, para síndrome do intestino irritável, para doença inflamatória intestinal. E aí, a parte que ele finaliza a palestra, que foi a parte mais interessante aqui, pensando no futuro. Será que combinar esses diferentes tipos de fibras não seria bastante interessante? Então, ele fala de uma otimização da fermentação, se isso seria o futuro aí para as doenças gastrointestinais, e aí ele fala que a combinação de uma fibra de fermentação rápida com uma fibra de fermentação lenta e uma fibra com alta capacidade de retenção, poderia, então, ter aí um papel bastante interessante, tanto na redução de efeitos colaterais, aí o principal é a produção de gases, então isso pode atenuar. Ele mostrou o exemplo de um estudo aqui que associou a inulina com o Psyllium, isso melhorou essa sensibilidade de produção de gases quando comparado com a inulina isolada, né, que seria aí de fermentação rápida, e mostrou também o outro benefício, que seria o de espalhar essa produção de gases, além de reduzir sintomas, a gente acaba disponibilizando mais ácidos graxos de cadeia curta em áreas específicas do cólon. E ele mostrou esse segundo estudo aqui, falando sobre uma associação entre bagaço de cana e amido resistente, que foi capaz de fazer uma fermentação deslocada do cólon proximal para o distal. Então, uma mensagem bem interessante aí pensando no futuro. E a terceira palestra do Dr. McLeay foi a palestra mais esperada da mesa e foi uma palestra fantástica, como sempre, dele. Então, ele inicia fazendo um breve histórico da recomendação de fibras no paciente crítico. Então, aqui o foco dessa palestra foi no paciente crítico. E ele inicia falando que, em 2009, as recomendações da ASPEN eram bastante duras, né? Então, não recomendava, né, contraindicava a fibra insolúvel no paciente crítico e falava aí que a fibra solúvel, tanto a fibra solúvel quanto a fibra insolúvel, deveriam ser evitados num paciente com risco grande aí de isquemia intestinal. Em 2016, esses guidelines ficam um pouquinho mais flexíveis, falando que a fibra solúvel, de repente, poderia ser utilizada, mas que o mix de fibras não deveriam ser utilizados com o propósito de melhora do funcionamento intestinal ou prevenção de diarreia. E aí até ele coloca que os outros guidelines também vinham duros ou então não falavam sobre isso, como o do ESPEN, vários guidelines vinham dentro dessa mesma linha.
Mas aí começou esse questionamento, né? Será que isso não está sendo duro demais? E aí ele até coloca que isso acabou virando aí um elefante na sala. Será que o problema eram as fibras ou os guidelines? Tantas questões aí envolvendo e realmente até que ponto que isso fazia sentido. E agora, reavaliando os riscos e os benefícios da fibra, então ele coloca que os riscos são casos pontuais dentro da literatura, são poucos os casos aí realmente de complicação para essa contraindicação praticamente absoluta que se tinha. E aí, quando a gente pensa nos benefícios, como a gente vai ver aqui nos slides seguintes, são inúmeros e que realmente isso precisa ser considerado. Então, é que ele coloca que já existe um consenso grande sobre quando iniciar a nutrição enteral no paciente crítico e que, basicamente, se você tem segurança para iniciar a nutrição enteral, você tem segurança para iniciar o uso de fibras, e isso tanto solúvel quanto insolúvel. Então, ele fala muito sobre a importância das fibras nos pacientes críticos, principalmente na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Ele, inclusive, mostra esse estudo que mostrou uma associação entre a redução de produção de ácido graxo de cadeia curta e o aumento da mortalidade, um estudo retrospectivo. Ele fala muito dentro dos ácidos graxos de cadeia curta do butirato, né, esse efeito butirato sendo muito importante, melhora da barreira intestinal, melhora da imunidade, estímulo do muco protetor, exclusão competitiva de patógeno, aumento da produção de IgA, inibe fator de transcrição NF-κB e estabiliza o fator de indução da hipóxia. Então, inúmeros benefícios aí. O butirato tem efeitos anti-inflamatórios bastante importantes. Ele fala da capacidade do butirato de conduzir o macrófago M1, tipo M1, para tipo M2, então o M1 sendo altamente pró-inflamatório e M2 sendo anti-inflamatório, então melhorando todo esse quadro inflamatório do paciente. Inclusive, ele mostrou essa meta-análise recém-publicada, com 24 estudos, mostrando esses efeitos anti-inflamatórios das fibras dietéticas em pacientes críticos. Falou, inclusive, do papel bastante interessante da fibra e da microbiota como papel protetor aí dentro do Covid-19 e coloca outros inúmeros benefícios, então, em reduzir o pH, então, o ácido graxo de cadeia curta tem esse papel de reduzir pH, que é muito importante para o paciente crítico, reduzir o risco de infecção por Clostridium difficile. Também colocou que a fibra alimentar melhora a tolerância à nutrição enteral, então, o butirato melhora a mobilidade intestinal, menos distensão e menor tempo para conseguir atingir a meta calórica, e também que a fibra alimentar melhora controle glicêmico, inclusive com redução da necessidade de insulina. E aí, com todos esses benefícios, ele coloca também que alguns estudos já mostram que a fibra alimentar na UTI reduz tempo de internação, estão pensando em pancreatite de 10 para 5 dias, em pacientes de pós-operatório de câncer gástrico também, isso já existe publicado, para sepse, e essa meta-análise bastante interessante, mostrando, inclusive, um papel aqui dose dependente, uma redução de 3,16 dias até 6,25 dias, se a gente for pensar em estudos aí que usaram uma dose maior de fibras, mais de 20 gramas por dia. Com relação à diarreia, ele coloca que isso já é mais questionável, então existem estudos que mostram redução da incidência de diarreia, mas isso não está ainda muito conclusivo, mas ele coloca que pode sim utilizar essas fibras dietéticas para tratar a diarreia em pacientes críticos, mas pode ou não ter benefícios. E aí, um último papel bem importante que ele concluiu foi de como melhorar a tolerância à fibra dietética na UTI. E aí ele fala que os sintomas nessa tolerância está relacionada com a taxa de fermentação, a dose de fibra e a resposta individual de cada paciente. E aí ele traz com relação ao tipo e as quantidades de fibras que a gente poderia pensar em um paciente crítico. Então, para fosinulina, parece que uma tolerância seria de até 10 a 15 gramas por dia, goma aguar parcialmente hidrolisada até 20, 40 gramas por dia, goma acácia até 30 gramas e a maltodestrina resistente a doses maiores até 50 gramas por dia. E ele fala de algumas dicas, de alguns fatores que podem melhorar a tolerância. Então, ele coloca que o ideal é que a fibra dietética seja da própria fórmula de nutrição enteral e não suplementada, a progressão lenta da dieta e a utilização da via gástrica. E aí, então, ele finaliza falando, né, da importância aí de pensar em toda essa questão de disbiose, né? Então, no paciente crítico, a disbiose, a perda da barreira intestinal está associado com um pior desfecho. Muito importante pensar em todo esse aspecto dentro da nutrição, de manutenção da barreira intestinal, modulação da imunidade e de manter o microbioma adequado.
que tanto a fibra solúvel quanto a insolúvel tem um papel aí na produção de ácidos graxos de cadeia curta em todas essas questões que foram abordadas. E ele conclui que para praticamente todos os pacientes críticos, se você está seguro para iniciar a nutrição integral, você está seguro para iniciar a fibra, tanto solúvel quanto insolúvel. E aí vamos para a segunda mesa, né? Então foi uma mesa que discutiu, como eu falei, diabetes e dislipidemia. Então a primeira palestra foi da doutora Zanetti, foi uma palestra mais introdutória, basicamente com o que a gente tem aí dentro da nossa diretriz da Braskem para o paciente com diabetes. Então ela fala que pensando em macronutrientes não existe uma distribuição ideal, isso tem que ser individualizado nas preferências e nas metas metabólicas de cada paciente, que diversos padrões de dieta podem ser utilizados em indivíduos com diabetes, inclusive ela fala de dieta low carb, pensando, claro, nas contraindicações, gestantes, crianças, né, pacientes em uso de SGLT2, que precisa de um cuidado muito grande. Fala sobre os benefícios da perda de peso, então paciente com IMC acima de 25 kg por metro quadrado com diabetes precisam perder peso, 5% de perda de peso inicial já tem um fator metabólico bastante importante, mas perdas maiores, aí de cerca de 15%, tem um efeito ainda maior. Com relação aos carboidratos, fala sobre a importância da contagem de carboidratos em paciente com tratamento intensivo de insulina, mesmo que use dose fixa, o que a gente pode pensar em contagem usando aí as tabelas de contagem, usando o modelo de prato, usando lista de substituições, tudo isso pode ser utilizado. Com relação ao índice glicêmico e carga glicêmica, que os resultados são divergentes na literatura quanto ao impacto da hemoglobina glicada, né? A gente precisa usar muito a monitoração da glicemia como um norte, e colocou o grande papel das fibras aqui, inclusive com redução de mortalidade, e aí colocando naquela recomendação de 14 gramas de fibra para cada 1.000 calorias. Na proteína, que a gente já tem visto aí nos últimos guidelines, né, não menos do que 0,8 gramas por quilo por dia, por não ter benefício clínico e aumentar o risco nutricional, que as gorduras não existe uma quantidade ideal, que o importante é a gente priorizar a qualidade. E com relação aos micronutrientes, chamou a atenção da vitamina D, né, para manter os níveis adequados, mas que não existe benefício em suplementar se não houver deficiência, assim como para os demais micronutrientes, pensando num paciente com diabetes, e falou sobre a importância de dosar B12 em pacientes que usam metformina. Ela finaliza falando sobre duas complicações, então fala sobre a hipoglicemia e a gastroparesia. Na hipoglicemia não trouxe nada muito de novo, então seguir a regra dos 15-15, né, consumir 15 gramas de carboidrato, esperar 15 minutos para avaliar como está essa glicemia e, se precisar, repetir aí essa correção. E na gastroparesia, então, ela trouxe como as manifestações clínicas da gastroparesia podem afetar dentro do estado nutricional do paciente, então colocou algumas sugestões para melhorar esses sintomas todos. Então, ofertar alimentos em pedaços bem pequenos, excluir alimentos que sejam muito ricos em fibras, e a importância de repor fluidos e eletrólitos. Falou que pode ser interessante, pensando aí num paciente em risco nutricional, a gente usar um suplemento nutricional oral para esses pacientes, a importância de manter um controle glicêmico, porque isso vai ajudar aí, né, a gastroparesia, e podemos, inclusive, pensar numa utilização de drogas pró-cinéticas. E aí, em seguida, veio a palestra do Dr. Lubos. Ele começou com um ponto bastante interessante, que a meta nutricional ela deve ser a prioridade, né? Eu falo bastante nisso, muitas vezes você pensa só no controle glicêmico, mas a gente precisa ter certeza que esse paciente recebe o que ele precisa. E aí deu exemplos aqui, né, num paciente com depressão, um paciente em cicatrização, ou se a gente for pensar em longo termo, crescimento e desenvolvimento, reabilitação. Então, a composição do suporte nutricional, tanto em macro quanto micronutrientes, depende do goal nutricional, né, da meta nutricional e da situação clínica. E aí, pensando aqui mais especificamente num paciente crítico, ele fala de toda a questão do metabolismo da glicose, né, na resistência periférica à insulina, na produção hepática de glicose exagerada, mas que a glicose também tem um papel bastante importante. Então, reforçou aí os 4 miligramas de glicose por quilo de peso por minuto, falando que não existe aí um benefício em utilizar outras formas, né, de carboidrato que não seja a glicose, sorbitol ou frutose, não tem vantagem e tem efeitos colaterais. Falou sobre a questão de controle glicêmico, de não ser tão rígido, como a gente já vê nos últimos estudos, quais são as opções de administração de insulina para esses pacientes críticos, então pode ser usado de diferentes maneiras, mas um paciente mais instável, a ideia da utilização em bomba seria o mais interessante. Se for utilizar na nutrição parenteral, a ideia de colocar polivitamínicos
grupos junto para melhorar a estabilidade. E falou dos grupos de antidiabéticos orais, que não se comenta muito, então falando dos efeitos negativos desses antidiabéticos orais e falando que deveriam ser suspensos aqui num paciente crítico. E aí um outro ponto interessante, ele falou sobre a utilização da dieta hipocalórica num paciente obeso com DM2 estável, então mostrou alguns resultados interessantes dessa utilização. Falou que para um paciente aqui instável, tanto em nutrição enteral quanto parenteral, a infusão contínua é mais vantajosa, e que a nutrição enteral deve ter uma indicação baseada na condição clínica do paciente e não somente na presença de diabetes. E aí falou sobre as formas especializadas em diabetes, então com menor quantidade de carboidrato, um carboidrato de absorção mais lenta, a gordura monoinsaturada e a fibra, isso melhora a oscilação glicêmica e principalmente aí ele coloca para os pacientes instáveis. A terceira palestra do Dr. Leon Sanz, então foi uma palestra falando sobre risco cardiovascular, então vou colocar só alguns pontos rapidamente sobre essa palestra. Então ele fala que a consequência mais importante da dislipidemia é a placa aterosclerótica e que as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de mortalidade. E aí ele coloca que o importante é determinar o risco cardiovascular do paciente e que para isso nós temos calculadoras disponíveis tanto nos guidelines americanos quanto europeus, né? E é a partir desse risco que se determinam, então, as indicações de mudança de estilo de vida ou de tratamentos medicamentosos. E aí ele coloca, então, essas mudanças de estilo de vida, não tem tanta diferença nos guidelines americanos e europeus. Aqui na perda de peso, o americano fala de restrição calórica, o europeu fala de restrição calórica e também do uso de medicações para perda de peso. Mas o que se refere aqui à dieta, ambas os guidelines recomendam dieta DASH, dieta mediterrânea e dieta plant-based. E a gente sabe que esses 3 padrões de dieta realmente têm, aí trouxe alguns estudos bem atuais para vocês, a gente sabe que esses 3 padrões de dieta realmente têm um impacto bastante importante nas doenças cardiovasculares, né? Então, independente do tipo de doença cardiovascular, que se a gente pensar na dieta DASH, independente de ser um paciente normotenso ou hipertenso, e a dieta plant-based também cada vez mais mostrando resultados importantes por diferentes pontos que atuam dentro da prevenção da doença cardiovascular. E aí, por fim, a palestra da doutora Ballesteros, então foi uma palestra falando sobre as alterações lipídicas nos pacientes críticos, então ela coloca que as principais alterações são o aumento da a hipertrigliceridemia, a resistência à insulina e a redução do colesterol total e do colesterol HDL, e aí dentro dessa redução, dessa hipocolesterolemia, ela fala que isso tem um efeito negativo para o paciente, não se sabe se isso reflete a severidade da inflamação ou se pode ser uma causa para pior do quadro clínico, e como o suporte nutricional deve ser adaptado nessas condições. Então, principalmente relacionado, o que ela mais chama atenção é da hipertrigliceridemia e o risco de esteatose hepática. Com relação à nutrição enteral, então ela lembra que a nutrição enteral é fonte de triglicerídeos, componentes lipídicos e vitaminas lipossolúveis, né? A gente precisa considerar isso, mas é raro um aumento do lipidograma em pacientes em nutrição enteral, por todos os motivos que ela coloca, que levam esse paciente à hipocolesterolemia. Mas se já existia uma dislipidemia pré-existente, então ela coloca algumas recomendações para um paciente com dislipidemia tipo 4, associada à intolerância à glicose, parece que diminui o aporte de carboidrato, pode ser ainda mais útil, e pacientes com dislipidemia tipo 1 e 3, aí sim, redução de lipídio e talvez utilizar o TCM. E ela fala sobre a hipertrigliceridemia prévia e nutrição parenteral, então aqui a gente sabe que é onde a gente mais vai ter, aí seria uma das possíveis necessidades de contraindicar a emoção lipídica, então ela fala em reduzir para pacientes que têm um triglicerídeo acima de 400 miligramas por decilitro e considerar suspender se o triglicerídeo passar de 1.000 miligramas por decilitro. Ela coloca que existem vários outros fatores associados aí com essa hipertrigliceridemia, né? Pode-se pensar em outras estratégias também, então utilizar o ômega 3, utilizar um azeite de oliva, um óleo de oliva, então essas opções também podem ser utilizadas para esses pacientes. Mas coloca que, seguindo alguns cuidados, a maioria dos pacientes pode receber emulsão lipídica intravenosa com segurança. E é isso, tentei sintetizar todas as informações aí mais interessantes que eu vi dentro dessas 2 mesas e me coloco já à disposição aqui também para responder as dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado você, Letícia. Foi um show de aula de fibra e diabetes. Todo mundo adorou. Tenho certeza, cheio de perguntas já para você. Pessoal, eu vou chamar o nosso próximo convidado, é o Dr. Haroldo Falcão, ele é médico, especialista em terapia intensiva pela MIB,
tem título na área de atuação em terapia nutricional parenteral e enteral pela SBNP Braskem e tem título de especialista em nutrologia pela ABRAM. Dr. Haroldo tem 20 minutos, então, para apresentar os seus highlights e vamos acompanhar. Seja bem-vindo, Haroldo. Desse dia de ESPEN, alguns aprendizados aí das apresentações. Bom, eu assisti três mesas, tá? E todas elas muito interessantes, é até difícil a gente escolher o que a gente vai falar, né? Na verdade, 3 blocos de mesas, né? Cada uma com 3 palestras, né? Então a seleção fica difícil, mas vamos lá. A primeira mesa, os 3 temas que eu separei foram autofagia, inflamação e nutrição parenteral. A primeira mesa de autofagia, ela tratou desse processo fisiológico, né, que é o processo de autofagia, que é como se fosse um processo ativo de reciclagem das organelas celulares, das estruturas celulares que estão senescentes, que estão já envelhecidas. O acúmulo dessas estruturas dificulta o funcionamento da célula ou seja, uma autofagia insuficiente faz com que esses debris celulares atrapalhem o bom funcionamento da célula. E se ela acontece demais, ela começa a consumir estruturas intracelulares saudáveis. Então, ela tem que ter um ponto ótimo de regulação. Tá? A autofagia acontece em todos os mamíferos, né, em todos os seres vivos, e tem esse ponto ótimo aí de regulação. Na doença grave, nos últimos anos, tem sido estudado a ideia da autofagia como um processo necessário nos primeiros momentos da doença grave, porque seria justamente o momento em que o organismo vai fazer uma limpeza nessas organelas não tão boas, utilizando um combustível próprio para poder, vamos dizer assim, fazer a primeira reação contra o insulto. E o grupo que tem estudado isso há muito tempo é o grupo da Universidade de Leuven, da Grete Vandenberg, para quem se lembra, é aquela turma do controle glicêmico estrito e a turma do EPANIC e também do PEPANIC. A partir desses estudos, eles viram, né, na observação deles, que uma oferta de terapia nutricional muito precoce poderia atrapalhar o desfecho dos pacientes. E aí começaram a estudar os mecanismos pelos quais isso poderia acontecer. E aí eles se aproximaram muito da temática da autofagia e tem uma bela linha de pesquisa de modelos experimentais a respeito disso. Já estão estudando em humanos também. Então, assim, a autofagia pode ser um dos mecanismos pelos quais uma carga nutricional muito alta nos primeiros momentos de doença grave poderia ser problemática, tá? Não existem até o momento indutores importantes de autofagia farmacológicos, né? Então existe a possibilidade do exercício físico ter um papel importante na indução de autofagia, e aí eles até mencionam o uso do exercício no CTI como um elemento contribuinte para a autofagia, e falam também do jejum de fase aguda, né? Que é o que eles têm estudado mais no modelo experimental e no cenário clínico. Tá? Então, o Jean Gans, ele faz uma bela revisão sobre a autofagia e apresenta estudos que estão surgindo aí de 2020 para cá, onde eles tentam modificar, né, meio que criar um período de jejum no doente grave, na infusão de dieta, para ver se isso provoca modificações no fluxo autofágico e se isso pode estar associado à melhora do prognóstico. Então, já teve aqui um primeiro estudo, né, onde ele estende a janela de pausa da dieta, ele estende por 12 horas. Tá? Ele não viu diferença na evolução dos pacientes, mas com 12 horas ele já observa o aparecimento do beta-hidroxibutirato, que é um marcador de cetose, um marcador de que o organismo está consumindo a própria gordura, a gordura endógena. Neste intervalo de 12 horas, eles não enxergam ativação do fluxo autofágico. Tá? Então, assim, estão começando a estudar ainda como a intermitência na oferta de dieta poderia estar relacionada a
a um melhor prognóstico por interferir, melhor dizendo, por estimular processos autofágicos do próprio paciente. É uma via de pesquisa muito interessante que se abre agora, né? Eu acredito que os próximos anos vão ser muito ricos em explorar esse caminho aí. Para quem quiser saber um pouco mais sobre autofagia, eu recomendo uma revisão que foi feita pelo pessoal da Braskem no final de dezembro. É uma introdução, mas é bem interessante para todos ficarmos aí na mesma página. Está bem up-to-date com o que foi apresentado nas palestras do ESP. Tá? Então, eu recomendo aí a leitura. O segundo tópico que eu assisti falava sobre inflamação e nutrição, né? Foi conduzida pelo Philip Schwetz, que realmente é um grande pesquisador da parte de nutrição clínica. E, enfim, ele começa de um ponto que é sabido por todos nós, né? Que a terapia nutricional, quando feita de maneira individualizada, reduz a mortalidade hospitalar. Tá? O que ele chama de terapia nutricional individualizada? É aquela terapia nutricional que tem uma triagem nutricional na chegada e 4 camadas de requisitos a serem atendidos. Atendimento da oferta calórica, atendimento da oferta proteica, reposição de micronutrientes e alvos específicos dependendo do tipo de doente. Se é renal crônico, vai ter um ajuste, se é diabético, vai ter outro ajuste. Essas 4 camadas, elas vão ser aplicadas levando em conta a tolerância do doente. Sempre que o doente não conseguir atender a oferta calórica, né, esses 4 requisitos com uma modalidade, ele vai subir o nível. Então, ele começa com enteral, não conseguiu, começa com vioral, não conseguiu, vai para enteral, não conseguiu, vai para parenteral ou estratégias mistas. Eles não ficam esperando. Tá? Tanto que até interessante na descrição desse estudo, uma boa porcentagem de pacientes vai rapidamente para a nutrição parenteral. Tá? Porque, né, com aquela preocupação de entregar a meta que o paciente precisa, sem maiores delongas. Tá? Nesse estudo, ele viu uma redução de mortalidade de 25%. Então, assim, uma eficiência na entrega de caloria e de proteínas, né, como os gráficos mostram, as colunas vermelhas, primeiro para a proteína, o segundo para a caloria, mostrando que foi muito efetiva essa estratégia. E, em segundo lugar, mostrando no gráfico A, redução de complicações, e no gráfico B, redução de mortalidade. A grande pergunta, que é o centro da apresentação do Philip Schwetz, é o seguinte: dentro desse bolo de pacientes, como é que eu sei quem responde e quem não responde? Porque essa linha que a gente vê, ele é o comportamento médio. Ali tem doente que responde bem e ali tem doente que não responde tão bem e que dão essa média. Então, a grande pergunta, e o que o Philip defende como, o Schwetz defende como uma necessidade para os próximos anos na terapia nutricional, é tentar entender quem é o doente que é um melhor respondedor à terapia nutricional ou não. Tá? Então, a apresentação gira em torno disso, tá? E ele começa a estudar, em cima do banco de dados desse mesmo estudo que eu mostrei anteriormente, biomarcadores, né? Albumina, se ela poderia estar relacionada à resposta da terapia nutricional. Aí ele mostra o seguinte, que a albumina ela é um importante marcador de prognóstico, embora não seja um bom marcador de estado nutricional. Tá? Aqui ele mostra, por exemplo, que pacientes com albumina alta, que recebem intervenção nutricional, em comparação com pacientes com albumina alta que não recebem, performam melhor, e aqui pacientes com albumina baixa, que recebem terapia nutricional, se comportam melhor do que pacientes com albumina baixa que não recebem terapia nutricional. Então, mostrando aí que, assim, terapia nutricional pode ser uma das maneiras da gente estratificar o risco do doente, embora não seja um estratificador de risco nutricional. A albumina poderia ser um marcador de prognóstico, né, de prognóstico do doente. E, assim, interessante que quando ele detalha melhor nesse estudo, ele vê que, na verdade, não é a albumina, talvez, que seja o principal marcador, mas sim a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação. Tá? Então,
como vocês podem ver aqui no gráfico, os marcadores de inflamação para o mesmo extrato de albumina, quando a proteína C reativa é mais alta, e ele bota um ponto de corte aqui de 10, esse paciente, o suporte nutricional, ele não tem aquela associação tão clara com o benefício. Não que o suporte nutricional faça mal, mas no sentido de dizer que o doente inflamado naturalmente demora mais para responder ou não tem, ou não aproveita os benefícios da terapia nutricional, porque a inflamação sistêmica de maior intensidade pode bloquear, né, o aproveitamento correto dos nutrientes. Então, assim, a grande lição dada pelo Philip Schwedz é que, assim, nem todos os pacientes vão responder do mesmo modo à intervenção nutricional. Entre as características dos não respondedores, principalmente a inflamação. Ele é um redutor importante da resposta ao tratamento. E, assim, se a gente for ver bem, isso não é uma coisa coerente, porque na inflamação sistêmica existe a hiporexia, redução da ingestão, resistência insulínica, citocinas inflamatórias, enfim, uma série de elementos que dificultam mesmo, né, desde a procura pelo alimento até o processamento do nutriente. E talvez esse seja o primeiro caminho, né, a urgência de pesquisa para os próximos anos da terapia nutricional. Conseguir distinguir dentro do bolo de doentes que se beneficiam da terapia nutricional, quais aqueles que se beneficiam, que respondem melhor e aqueles que não respondem tão bem. Então, é a grande lição. Acredito também que nos próximos anos a gente vai ter muita novidade a esse respeito. Em termos de nutrição parenteral, né, foi o terceiro bloco de palestras que eu assisti, excelente, aula muito técnica, e eu vou falar rapidamente aqui, foi a aula do pessoal do Hospital St. Mark, na Inglaterra, e hospital com grande tradição em terapia nutricional parenteral, um centro de referência em intestino curto, e ele fala dos elementos que causam estabilidade da solução de NPT. Né? Estabilidade de uma solução de NPT é a capacidade que a própria solução tem, que a solução tem de manter dentro de um certo intervalo as suas propriedades, as mesmas propriedades que apresentava no momento da composição. Daí a gente vê que essa estabilidade ela pode ser afetada por vários fatores relacionados ao modo da mistura, a ordem em que se mistura os componentes, se é uma mistura manual, o tipo de container, se tem oxigênio ou não. Então, é uma enumeração muito detalhada dos elementos que causam instabilidade. Tá? Assim, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas eu convido a todos, né? Eu assisti esse seminário, principalmente o seminário de junho de 2002, que está no site da Sociedade Britânica de Nutrição Farmacêutica. Excelente, trata muito detalhadamente o conteúdo, né? É um conteúdo estendido da palestra, mostrando como é que é importante estar atento aos elementos de estabilidade da fórmula. Tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, aprendi muito. E, enfim, vamos às perguntas aí. Um grande... Muito obrigada, doutora Haroldo, pela aula. Seguimos, então, agora, pessoal, nosso webinar com a aula do Dr. Tiago Gonçalves. Ele é médico, especialista em nutrologia pela Abram, especialista em terapia nutricional parenteral e enteral pela Braskem, doutor em ciências médicas e é o nosso atual presidente. Seja bem-vindo aí, doutor. Boa aula. Obrigado, Gabriela. Acho que vocês já estão vendo a tela, né? Sim. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar desses 4, vou tentar condensar tudo isso em 15 minutos. Então coloquei as 4 mesas que eu elenquei como mais importantes da que eu cobri, né? A disfunção intestinal na doença aguda, né? Da professora Anika Reitan. Vou falar um pouquinho sobre as intervenções, as novidades das intervenções para apoiar o tratamento no câncer. Vou comentar um pouco sobre o simpósio satélite da Nestlé, que foi sensacional, que foi a recuperação da autonomia em pacientes desnutridos com mais idade, e lembrar para vocês da declaração de Vienne e da importância dela a partir de agora. Então, começar a falar um pouquinho da disfunção intestinal na doença aguda, né? A Anika Reitan é a grande referência, né? Na aula, todos os estudos praticamente citados eram dela própria, então a gente sabe que existe uma prevalência muito alta de pacientes na UTI
que desenvolvem, né, algum sinal ou sintoma, né, de injúria de tubo digestivo, então 50% a 60% dos pacientes vão manifestar algum dos sinais e sintomas, e aí a gente pode elencar desde constipação, né, como diarreia ou como intolerância à terapia nutricional enteral. A prevalência varia muito dependendo da população que está sendo estudada, se é uma UTI clínica, cirúrgica, isso vai depender, mas com, claro, né, com tudo que a gente tem de armas para identificar essa intolerância da nutrição enteral. Então, resíduo aumentado, vômitos, distensão, ou também a questão de um sangramento do tubo digestivo visível, né, em fezes. E uma questão muito importante é que ela deixou salientado a questão do resíduo gástrico, né? Então, embora num dos últimos guidelines, ASPEN, foi colocado que esse resíduo ele pode ser abolido, né, desde que o hospital tenha uma MTN, que seja feito um exame físico, né, adequado pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, pela equipe de suporte nutricional, mas ela elencou que ainda o resíduo é uma importante ferramenta de a gente monitorar a tolerância, né, do tubo digestivo à nutrição enteral, principalmente quando a gente está na fase mais crítica, mais aguda da primeira semana e que a gente ainda não atingiu a meta. Então, ela mostrou isso, que a agenda deve ser a monitorização a cada 6 horas e que a gente só deve realmente cessar a nutrição enteral quando esse resíduo passa de 500 ml. Então, isso ela deixou bem claro que a partir de 200 ml, então a gente já tem que tomar algumas medidas, algumas condutas, como o uso de procinéticos, verificar posicionamento de sonda, fórmula. Então, ela deixou isso bem claro. Outra coisa que ela deixou muito claro é que um único sinal ou sintoma, ela não é suficiente para definir uma disfunção de tubo digestivo. Então, ela até usou aqui o ruído hidroaéreo, que é examinador dependente, como o que é falso positivo, o que é falso negativo. Então, ela colocou aqui, por exemplo, disfunção de TGI presente aqui na vertical, mesmo com ruído presente, se o paciente manifesta algum sintoma de intolerância, isso vai ser um falso negativo. Então, ela fez essa jogada mostrando que um único sintoma ou um sinal não vai definir, então, a intolerância. E uma coisa bem importante que ela já tem falado em todos os últimos estudos dela é a questão de a disfunção do tubo digestivo não estar presente no SOFA, né, no fator prognóstico, aí, um dos principais na terapia intensiva. Então, ela mostrou, né, por curva de Kaplan-Meier, como que isso impacta, né, na sobrevida dos pacientes. Então, quando você tem, por exemplo, mais de 3 sintomas, a gente vai ter uma sobrevida com P, né, bem significativo, aí já mostra, né, em 28 dias depois, como isso vai se afastando quanto mais sintomas de disfunção de TGI esse paciente tem. Então, ela salienta muito isso, e é essa necessidade que ela tem de incluir, né, a disfunção do tubo digestivo, então, no SOFA, e ela mostra que quando a gente pega subcategorias do SOFA, então, cardiovascular, hepática, renal, sistema neurológico, hematológico ou respiratório, que o GIFT score, então, o que ela já tinha publicado lá em 2008, ela tem uma significância estatística por uma análise de regressão, né, que ela usou aqui para predizer, então, mortalidade na UTI. Você vê que o odds ratio, depois do cardiovascular, viria ali a disfunção do tubo digestivo. Então, a importância que esses sinais têm de predizer mortalidade no doente crítico. Então, ela mostra, né, ela apresenta um dos últimos estudos dela, que é o ISOFA Study, mostrando como que a gente vai classificar em score esses pacientes e quais as condutas que devem ser tomadas, né? Então, ela chama, né, essa classificação de JITS, né, que é o score aí da disfunção do tubo digestivo, da disfunção. Então, ela fala que o paciente não tem nenhum risco, né? Então, é o score 0, nenhum sintoma, ou quando ele tem apenas um sintoma desses elencados nessa primeira coluna, mas ele tem ingestão oral. Então, se ele tem ingestão oral e ele não tem ruído, ou ele teve um vômito, ou tem um resíduo aumentado, mas ele tem ingestão oral, mas só com um sintoma, o paciente não tem risco de disfunção de tubo digestivo.
tá? Ele tem um risco aumentado quando ele tem 2 dos sintomas desses elencados abaixo. Então, quando ele não está com ingestão oral, então, quando ele está com uma sonda entérica, por exemplo, ou ele tem, né, ruído do hidroaéreo ausente, ou ele tem vômitos. Então, quando ele tem 2 sintomas desses, ele tem um risco aumentado. Ele tem uma disfunção de tubo digestivo já no score 2, quando ele tem 3 ou mais dos sintomas do score 1 ou 2 desses abaixo, que são um pouquinho mais graves, então uma diarreia grave, uma pressão intraabdominal maior que 20, ou um sangramento de TGI com necessidade de transfusão. A gente fala que ele já tem uma falência do trato gastrointestinal quando ele tem 3 dos sintomas abaixo, então quando ele já tem necessidade de uso de procinético de horário, quando ele tem iliodinâmico, diarreia grave, distensão, pia maior que 20, ou então sangramento com necessidade de transfusão, então quando tem 3 ou mais desses abaixo, e a gente fala que ele está em risco de vida, né, devido a essa falência do tubo digestivo, quando ele tem pelo menos um dos sintomas abaixo. Então, que é um sangramento de tubo digestivo já em choque hipovolêmico, isquemia mesentérica ou a síndrome do compartimento. Então, pia acima de 20 com uma disfunção de órgão-alvo. Então, ela deixa isso mais de uma forma mais clara para a gente fazer a classificação desses pacientes na UTI. E aí ela lembra que, então, o 0, você precisa de um simples sintoma com ingestão oral, não vai definir a disfunção de tubo digestivo. Então, se tiver ingestão oral, a gente precisa de pelo menos 2 sintomas, né, que é o score 1, né, ou ele tem um sintoma sem ingestão oral, já define o risco, né, de disfunção de tubo digestivo. No score 2, então, mais de 3 sintomas do anterior ou um sintoma grave, já define a disfunção de tubo digestivo. O score 3 são sintomas mais graves que vão definir falência, e o pior, né, que é o risco iminente de vida, aí, que seria um dos sintomas mais graves que podem impactar aí na sobrevivência do paciente na UTI. E aí ela mostra, né, todas as análises que ela fez, então comparando tanto os graus, né, os scores, os graus da injúria do tubo gastrointestinal, mostrando então que a taxa de risco ela é 2 pontos, aqui na primeira análise, então, da mortalidade em 28 dias, um aumento de 2,20 vezes mais, e depois de 90 dias também. Então, quando você compara isoladamente, então sem ajuste aqui, então não foram ajustados, é uma análise univariada. Quando você compara isoladamente só o score, né, da disfunção de tubo digestivo, ela tem valores de risco maior que até que o SOF score isolado ou as subcategorias, tá? E aí, quando a gente faz, então, a Cox Regression, análise Cox, então, multivariada, colocando, então, associando o SOFA, o valor do SOFA total com o GIDS, vendo mortalidade em 28 dias, mesmo assim, ainda a gente tem um risco aumentado de 1,4 com um P significativo, tanto para mortalidade em 28 dias quanto para 90 dias. E quando a gente faz os subscores, né, então, do SOFA, cardiovascular, respiratório, hematológico, renal, todos eles, em todos eles você tem, então, um aumento do risco quando você associa o GIDS. Então, ela deixa bem claro que ele é uma ferramenta importante e que deve ser acrescido aí ao SOFA, porque ele mostra um fator de prognóstico, inclusive a mortalidade após a admissão na UTI. Então, o que ela conclui é que não há um sintoma, um sinal único que refletem a disfunção de tubo digestivo, né, que o GIDS ele está longe de ser perfeito, mas ele auxilia na classificação e no prognóstico, inclusive mortalidade, que sinais e sintomas dependem de observador. Então ela frisou muito isso, né, que escutar um ruído hidroaéreo ou ver uma distensão depende muito do que uma pessoa vai fazer no exame físico, o que ela vai ter ali de avaliação, então vai depender de cada examinador, que o GIDS ele é focado mais na motilidade, não diretamente na função, na questão absortiva do tubo digestivo, que ainda biomarcadores estão sendo pesquisados, está sendo as futuras, né, linhas de pesquisa dela, é achar um biomarcador de absorção do tubo digestivo, que ainda não está validado mundialmente, mas que foi desenvolvido muito mais para a gente ter uma classificação melhor e para avaliar desfecho de mortalidade desses pacientes, tá?
Depois dela, né, só comentando rapidamente, falou o professor Pierre Singer, ele falou do machine learning, da ciência de dados, e como que a gente pode, dentro da UTI, a gente pode tentar predizer o paciente que tem mais risco através de ciência de dados. Então, ele fala, claro, que você primeiro precisa ter um banco de dados, né, um pool de banco de dados de pacientes na UTI, e aí a gente conseguiria predizer aquele paciente que tem maior risco, aquele paciente talvez a gente precisa ter mais cautela na evolução da dieta, aquele paciente que pode ter uma síndrome de realimentação, e que nem todos os pacientes, eles seguem aquela mesma estratégia do guideline, né? Então, talvez alguns a gente poderia avançar a infusão um pouco mais rápido, outros a gente teria que ter mais cautela e entrar com as medidas iniciais. Então, também foi uma palestra bem interessante. Acho que a gente vai começar a escutar muito agora sobre machine learning, sobre ciência de dados, sobre essa avaliação aí, para a gente ter já ter uma avaliação do risco que pode acontecer para esses pacientes. A segunda mesa que eu vou comentar foram as novidades sobre intervenção para apoiar o câncer, os dois italianos, né, o Dr. Alessandro Laviano e o Emanuele Sereda. O Laviano, ele falou bastante sobre o uso dos canabinoides, né, então, se já está usando na oncologia, como que está, então ele mostrou, né, onde que a gente tem receptores CB1 e CB2 em vários órgãos e vários tecidos, né? Então CB1 mais focado na cognição, no apetite, na memória de curto prazo, mas também em células imunológicas, e o CB2, então, em quase todos os tecidos aí, tanto músculo esquelético, quanto tecido adiposo, quanto do tubo digestivo, tem receptor CB2, tá? Então, ele focou nisso, ele mostrou um estudo que foi publicado bem recentemente, faz praticamente 2 meses que foi publicado, foi uma meta-análise onde mostra o uso dos canabinoides para melhorar tanto qualidade de vida em pacientes oncológicos, mas também neurológicos, e ele fala também sobre a questão do apetite. E por essa avaliação, por essa meta-análise, ela não mostrou um efeito positivo dos canabinoides, nem qualidade de vida, nem apetite em pacientes com câncer, em 17 estudos controlados randomizados, aí, em pacientes com câncer exclusivamente, mais de 1.700 pacientes. E ele fala que o grande problema foi os estudos serem muito heterogêneos e as doses muito baixas. Então, ele deixou isso muito, salientou bastante na apresentação dele, que foram usadas doses do CBD em torno de 1,5 a 2 miligramas, e do THC em torno de 1 a 2 miligramas. Então, ele fala que são doses muito baixas, então, bem distantes das doses que são utilizadas em outras, né, em outras situações, que realmente isso não poderia, né, pode ser que esse seja o grande fator. E que já existem estudos com doses aí 3 ou 4 vezes maior, mas a gente sabe que essas doses elas estão sendo escalonadas, né, para os pacientes não terem aí os efeitos colaterais dos canabinoides, nem ter a toxicidade. Então, estudos estão sendo desenvolvidos com doses maiores, e, pelo que ele já disse, deu algum spoiler, que os resultados, pelo menos para anorexia, para apetite, têm sido positivos. Então, talvez aí no próximo ano a gente tenha algumas novidades. Mas ele mostrou que ainda, né, comparado o canabinoide com o acetato de megestrol, que é o que a gente tem maior evidência, ainda pelos guidelines, inclusive da ASCO, é o que é recomendado, né? Então, os progestágenos, o acetato de megestrol e os corticoides são os mais recomendados, e que os canabinoides ainda não têm evidência pelos últimos guidelines. Então, por enquanto, ainda não temos doses aí precisas e nem recomendação por guideline para uso para melhorar apetite e qualidade de vida em pacientes oncológicos. Mas ele fala que está tendo muita pesquisa sobre a ação de canabinoides no crescimento tumoral. Então, no microambiente tumoral, que esses canabinoides eles bloqueiam a angiogênese, a neoangiogênese, então eles diminuem o GEF, então o fator, né, de crescimento, né, de vasos, e também eles aumentam o estresse oxidativo e a autofagia dentro do tumor. Então, ele mostrou que isso talvez seja mais promissor do que o uso do canabinoide para anorexia ou para qualidade de vida, que talvez
e precise focar mais nisso as pesquisas. Então, ele mostrou várias pesquisas, principalmente em glioblastomas, né? Então, que tem se desenvolvido, então, a ativação das vias canabinoides, estimulando ceramidas aí bloqueando todas as vias de crescimento tumoral e induzindo apoptose, mas sempre associado com uma terapia anticâncer, né? Então, todos os estudos estão mostrando que o THC, por exemplo, associado aí a um quimioterápico, vai otimizar essas vias apoptóticas, tá? E ele conclui isso, né? Que ainda a gente sabe que existem vias canabinoides para melhorar a ingestão alimentar e apetite, que no caso do câncer coloretal, a gente sabe que aumenta a concentração intratumoral de receptores CB, e a suplementação, então, com THC e o CBD ainda não demonstraram efeitos positivos em qualidade de vida e apetite, mas doses baixas e fixas, e que agora estudos pilotos com doses crescentes, aí em torno de 7,5 a 10 miligramas, e de forma progressiva, né, vão, tanto de THC quanto de CBD, e aí conforme a tolerância dos pacientes, tem possivelmente melhores efeitos, tá? Mas também ele chamou atenção sobre, então, o efeito dentro do tumor, no microambiente tumoral aí, estimulando a apoptose de células tumorais e em conjunto com quimioterápico, tá? A segunda apresentação foi do Emanuele Sereda, então ele frisou a questão da imunonutrição, da necessidade da imunonutrição, que a gente já sabe que controla a resposta inflamatória, melhora a imunidade, estimula célula imunológica no TGI, melhora a cicatrização, né? Então vasodilata a periferia, então a gente já sabe que melhora o resultado clínico e cirúrgico, mas ele mostrou para a gente que nada disso, a imunonutrição, não teria efeito se a gente não fizer o arroz com feijão, que é dar caloria e proteína para o paciente. Eu achei fantástico isso, porque ele falou, a imunonutrição é a cereja do bolo, né? Se você não der caloria e proteína para o paciente, não adianta você dar um imunonutriente que você não vai ter um bom resultado. Então ele deixou isso bem frisado, ele falou sobre a imunonutrição, que claro, para a cirurgia é o que a gente mais conhece, mas ele falou das pesquisas novas, né? Então, em quimioterapia, em radioterapia, em imunoterapia, já que são imunonutrientes importantíssimos, e ele elencou, além dos 4 imunonutrientes que a gente está mais acostumado a falar, arginina, glutamina, ômega 3 e nucleotídeos, ele colocou um 5º imunonutriente, que é o whey protein. Ele falou, por que não colocar o whey protein dentro do imunonutriente, já que ele é rico em cisteína, já que ele aumenta a glutationa, já que ele tem todo um efeito não só de aumentar, de estimular a via leucina síntese proteica, mas também um efeito imunológico importante. E tem toda a razão, né? Então, ele mostrou esse estudo, um estudo italiano, então, mostrando o uso do whey protein durante pacientes que estavam fazendo quimioterapia, né, de câncer coloretal, comparado com placebo, que foi inulina dado. Então, eles deram um sachê de whey protein de 13,5 gramas uma vez por dia durante 5 meses, durante quimioterapia com 5-fluoracil. E aí o que eles mostraram nesse estudo é que reduziu toxicidade gastrointestinal e reduziu toxicidade hematológica, então no grupo que recebeu whey protein durante o tratamento quimioterápico. Tá? Um outro estudo que ele mostrou, mais recente, que é um estudo de fase 3, é o IMPATOX, né? Então, o IMPATOX foi para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, né? Até foi começado, né, o protocolo, né, depois do protocolo perioperatório, né, antes e após a cirurgia, eles foram para a radioterapia, e aí nesse tempo da cirurgia e radioterapia foi iniciado o suplemento com imunonutrientes 5 dias antes de cada ciclo de radioterapia. E aí foi acompanhado esses pacientes. O desfecho primário era ver a questão da mucosite, se reduzia a mucosite, e o desfecho secundário era a sobrevida desses pacientes. E aí o IMPATOX, os grupos, né? Então, o grupo imunonutrição e o grupo controle, tá? E aí o grande problema desse estudo, e talvez a maior limitação, é que esses pacientes não recebiam orientação nutricional. Eles só recebiam o suplemento, mas eles não recebiam orientação de caloria e proteína, nem acompanhamento com o nutricionista. Então, esse já foi um grande problema do estudo, né? Então, o grupo 2, na verdade, eles não recebiam nada, nem orientação, nem suplementação. E aí o resultado do estudo, né, que já com todos esses vieses todos, é que para a toxicidade não teve resposta, né? Então não houve diferença de redução de mucosite como endpoint primário, porém, em relação à sobrevida como endpoint secundário, houve uma melhora da sobrevida no grupo que usou imunonutrição durante o tratamento, a radioterapia
de cabeça e pescoço. Então, ele comenta, né, que eles fizeram até, né, uma carta, né, o editor da revista, que no caso, publicou esse artigo falando realmente desse viés de você dá o imunonutriente, mas você não dá suporte nutricional, não dá um acompanhamento nutricional, não falar de meta calórica e proteica, e que agora eles estão fazendo um estudo, né, ele e o Katia Lanza estão fazendo um estudo onde eles fazem a orientação nutricional nos 2 grupos, também pacientes de cabeça e pescoço, já está registrado no Clinical Trials, ele ainda não tem resultados, mas onde eles vão fazer 2 braços, e um braço vai da imunonutrição e o outro vai ser um grupo controle, mas os 2 com orientação nutricional e com a mesma quantidade de caloria e proteína, então avaliando também toxicidade grau 3 ou mais desses pacientes de radioterapia. Então, provavelmente no próximo ano a gente já vai ter alguma novidade. O simpósio Nestlé falou sobre recuperação de autonomia no pacientes desnutridos com mais idade, então eles apresentaram principalmente a questão do ICOPE, né? O ICOPE é o cuidado integrado nesses pacientes com mais idade, né? Então já nos países europeus já é uma coisa um pouco mais enraizada, né, do que no Brasil, que é o acompanhamento longitudinal integral do paciente idoso, né? Então esse paciente ter a menor quantidade de interferências, então ele tem uma equipe de saúde, médico, enfermeiro, nutricionista, e esse paciente seja conduzido pela mesma equipe de saúde, né? Que ele não tenha tantas interferências de tantos médicos especialistas, que isso dificulta aí, vai dar polifarmácia, dificulta o tratamento longitudinal. Então, falou muito disso. Uma coisa que eles frisaram bastante, que a gente às vezes fala do paciente desnutrido, hospitalizado, mas que esses hospitalizados, ou na ILPI, ou nursing home, eles só representam 5% desses pacientes em risco nutricional ou desnutridos, que 95% dos pacientes com mais idade, eles estão em risco em casa, né? E é esse paciente, talvez, que a gente tenha que focar, né? Esse que está em casa. Então, como que a gente pode usar? E eles falaram muito do iCope, né? O iCope já tem até aplicativo no celular que a gente pode monitorar esses pacientes e que eles podem ser monitorados por um agente de saúde que vá na casa do paciente e identifique eles em risco. Não precisa ser um especialista para identificar e através desse risco identificado a gente fazer uma abordagem integral desse nosso paciente. E aí o iCope ele avalia a locomoção, psicologia, nutrição, capacidade cognitiva, visual e auditiva em todas as suas esferas, tá? Falaram muito da capacidade funcional e intrínseca. Funcional a gente já fala muito, né? Que é a capacidade, a perda muscular, a perda de funcionalidade de força, né? De capacidade de velocidade de marcha. E diferenciaram da capacidade intrínseca, onde você pega a função e você coloca alteração cognitiva, alteração mental. Então, eles mostram que a capacidade intrínseca ela tem um declínio muito mais rápido, né, depois ali dos 70 anos, do que a capacidade funcional, inclusive. Então, eles colocam em vários cenários como pode ser essa abordagem, né? Então, serviços de saúde básicos, ou cuidados de pacientes crônicos de longa permanência, ou no manejo do ambiente familiar. Então, como que a gente pode abordar esses vários momentos do paciente com mais idade para a gente garantir que ele não tenha um declínio tão rápido nessa curva e fique incapaz, né? Então, é bem bacana. E rapidamente, só para mostrar, né, os passos do iCope, o primeiro passo é a gente triar esse paciente, então fazer realmente uma avaliação de triagem, reforçando aí, claro, quando ele não tem risco, reforçando todas as medidas para se evitar isso, mas quando ele tem um risco, a gente fazer, então, a avaliação, né, desse paciente, ele ser avaliado, a gente, claro, através de uma avaliação, traçar metas para ele, né? Não só empoderando ele, mas também como cuidador, como os familiares. Num terceiro passo, a gente elaborar um plano personalizado de cuidado, né? Então, com uma equipe, inclusive uma equipe de saúde multidisciplinar. O quarto passo, então, garantir que ele tenha uma assistência, um monitoramento, né, desses planos de cuidado. E no quinto passo e último é a gente gerenciar isso, e não só gerenciar, como auditar e monitorar, mas também como empoderar os cuidadores sobre os cuidados, né? Então é bem bacana porque o paciente fica no centro e aí todo mundo ali trabalhando em volta dele, e o cuidado sempre centrado nele. Então essa é uma grande mensagem, né? Eles colocam que, claro, em todos eles deixaram bem claro, né, que o paciente, por exemplo, com perda auditiva,
e visual, às vezes eles chegam a 60%, 70% dos pacientes com mais de 60 anos, eles têm essa perda, né? E talvez a mobilidade ou a desnutrição esteja ali em torno de 20 e 30. Então, a gente precisa avaliar esse paciente em todos os parâmetros, né? Porque uma coisa pode interferir na outra, né? Então, para concluir, eles falam, né, que envolver esses pacientes, famílias e sociedade civil nessa prestação, então a gente desenvolver através, por exemplo, de um aplicativo como o iCope, a gente conseguir monitorar o risco desses pacientes com mais idade que estão em casa, e a gente precisa deixar eles funcionais em casa, coordenação de serviço de saúde, sempre multidisciplinar, né, essencial, orientar serviço visando atendimento comunitário, sempre, né, porque realmente a gente não vai ter uma quantidade de profissionais para atender personalizado todos esses pacientes com mais idade, possibilitar o fortalecimento e sempre pensar que o paciente acima de 60 anos, ele tem que ter acesso, ele tem que ter coordenação de cuidado, ele tem que ter um cuidado integral e uma gestão longitudinal. Assim, a gente vai evitar menos iatrogenia, como a gente tem visto nos últimos tempos. E, para finalizar, a Declaração de Viena, que foi, né, apresentada, foi lida, foi firmada e endossada no dia 5 de setembro, esses são os nossos brilhantes autores, Rocco Barazzoni, Diana Cárdenas, Dr. Isabel Correia, o Gil Hart. Então, eles apresentaram isso, a gente sabe que é um direito humano, o que foi fomentado é o direito humano ao cuidado nutricional, de saúde, de alimentação, de vida. A Declaração de Viena teve um apoio de todas as sociedades, as maiores sociedades de nutrição, então FELAMP, ASPEN, ESPEN, PENSA, que é a asiática, UNESCO, né, a questão da OMS na Europa. Então, a gente sabe que de 75 países que assinaram e endossaram a Declaração de Viena, inclusive o Brasil. O princípio 1 da Declaração de Viena, ele garante, né, então, a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas, né, para que esse paciente tenha direito à alimentação ou cuidado nutricional, principalmente relacionado à luta da desnutrição contra uma doença, né? Então, que esse paciente tenha acesso a isso, e principalmente, claro que ela não tem um poder legislativo ainda, mas que a gente consiga usar essa declaração para estimular políticas públicas de acesso a cuidado nutricional em pacientes que têm um risco aí, de um risco nutricional associado a alguma doença. O princípio 2, ele fala muito de educação e pesquisa em nutrição, então eles falaram muito da questão de educar os médicos da importância da nutrição, né? Eles falaram que esse é um grande problema ainda hoje, que muitos médicos não veem essa importância e que isso deve ser fomentado desde lá da faculdade de medicina, essa importância da nutrição. Então eles falaram muito sobre isso, teve trabalhos até que ganharam prêmio sobre o desenvolvimento desse estímulo, né, à educação continuada e à pesquisa em nutrição clínica para todos os profissionais de saúde. O princípio 3 foi a questão dos princípios éticos, então a gente sabe que pacientes eles têm diferentes religiões, culturas, né, então eles falam sempre para a gente garantir, né, isso, que o paciente, inclusive aquele paciente em cuidado paliativo, ele tem que ter o direito, o princípio ético dele de muitas vezes ele não querer se alimentar mais. Então a gente precisa avaliar todas essas questões, não só a questão técnica, mas avaliar as questões éticas, os valores e a cultura desse nosso paciente. O princípio 4 é a questão de que nutrição é feita por equipe interdisciplinar, né? Ninguém faz suporte nutricional sozinho, a gente vai depender do enfermeiro, a gente depende do fisioterapeuta, a gente depende do nutricionista, a gente depende do médico, depende do farmacêutico, então a nutrição é um cuidado interdisciplinar. E o último princípio, que é o empoderamento do paciente. Ele está ali apoiando, quando possível, o que vai ser feito com ele. A indicação de uma sonda, uma indicação de gastrostomia, a nutrição parenteral. Então, sempre o paciente ser empoderado e facilitar aí as decisões no cuidado nutricional. Então, essa declaração de Viena, a gente vai falar muito mais dela esse ano. Espero que a gente consiga, né, através dela, garantir políticas públicas no Ministério da Saúde, nas outras instâncias, para a gente conseguir ter mais acesso, né, a possibilidade dos pacientes serem muito mais bem cuidados, mas acredito que já é um passo bem importante a gente ter esse documento firmado, tá, pessoal? Muito obrigado, estou à disposição também para as perguntas. Então vamos lá, pessoal. Vou convidar todos os nossos palestrantes hoje, doutora Letícia, doutora Cris, doutor Haroldo,
Vamos lá, vamos falar aqui. Letícia, olha, acho que você foi a campeã de dúvidas em relação às fibras, e eu acho que era a minha pergunta também. Em relação à fibra no doente crítico, foi abordado alguma questão mais segura, né, do que momento a gente pode introduzir essa fibra, né? A gente tem esse grande receio, né, claro, da droga vasoativa, de como a gente vai identificar essa hipoperfusão, né, da mesentérica. Foi falado alguma coisa sobre essa oferta, essa demanda e oferta de O2, se isso pode, o grau que a gente pode ter risco de uma isquemia intestinal? Eu imaginei que essa seria uma grande pergunta, né? Na verdade, o foco da aula foi muito menos em contraindicações e muito mais no incentivo de por que usar a fibra. Ele já começou justamente falando sobre a mudança que teve dentro dos guidelines e fazendo esse auto-julgamento mesmo, de ter sido muito duro com as fibras no começo, e aí ele tirou total a atenção dessas contraindicações, né? Ele colocou que os riscos, quando a gente vai ver descritos na literatura, são pequenos, então que a gente, reavaliando agora, tem muito mais benefício. Basicamente, o que ele coloca, que acho que a gente consegue resumir aí, responder grande parte das perguntas, a gente tem que seguir o que se tem de consenso para início da nutrição enteral. Pensando disso ser da maneira mais precoce possível, mas garantindo que esse paciente esteja no momento onde ele pode receber, já iniciar a nutrição enteral, mas o que ele coloca em vários momentos dentro da palestra se você tem segurança para iniciar a nutrição enteral, você tem segurança para iniciar o uso de fibras, né? E que basicamente, para todos os pacientes, a recomendação seria essa. Então, acho que aí já responde grande parte das perguntas. Se você tem indicação para iniciar a nutrição enteral, considere aí o uso da fibra. Perfeito, Letícia, não ficou bem claro. Uma pergunta para a doutora Cristina. No caso do rastreamento de sarcopenia e desnutrição em obesos para instituições que não dispõem de exame de imagem, só dispõem da antropometria, circunferência da panturrilha, com a correção pelo MC, né, pelo seu estudo, e dinamometria, seriam bons parâmetros para fazer uma avaliação inicial? Sarcopenia? Então, vamos primeiro definir sarcopenia, tá? Porque uma coisa que a gente precisa ficar bem claro é que o termo sarcopenia tem sido usado como sinônimo de baixa massa muscular. E dentro da geriatria, né, principalmente os consensos, e agora está sendo unificado os consensos de sarcopenia pelo GLIS, então nós vamos ter um consenso global de sarcopenia, unificando então tanto a sociedade europeia como o consenso asiático, o pessoal dos Estados Unidos, então eles criaram o GLIS em semelhança ao nosso GLIM, né? Então a palavra sarcopenia fica reservada para aquela síndrome geriátrica mesmo, tá? Então vamos definir primeiro bem o que é sarcopenia. Então, se você está tentando ver sarcopenia no paciente que tenha obesidade, né, você pode usar a circunferência da panturrilha e a dinamometria como os critérios que você não tem nos exames de imagem. Aliás, isso está lá no nosso protocolo da obesidade sarcopênica, que faz parte dos critérios. Aliás, lá eles têm bastante ênfase nesse diagnóstico de função mesmo. Lá eles consideram, até foi uma coisa que eu e a Carla brigamos muito, porque exatamente dentro desse critério de obesidade sarcopênica, basicamente eles usam o critério de sarcopenia primária do idoso, eles consideram exatamente aquela mesma sequência, você começa com a teste de função, né, e só se tiver perda de função é que você vai investigar a perda de massa muscular, eles valorizam mais essa parte da perda de função. Mas antropometria está dentro de todos os consensos, né? Dentro do consenso da obesidade sarcopênica e também dentro do GLIM, permitindo, então, que possa ser utilizado, pelo menos como método de rastreio. Você identifica e aí sim, se o paciente tem baixa massa muscular, tendo a oportunidade de fazer um exame de imagem, vai comprovar. Se é uma pessoa com obesidade, lembrando que mesmo os outros métodos também vão ter alguns empecilhos, né, nessa avaliação da massa muscular. Perfeito, Cris, excelente. Vou fazer a última pergunta para a Letícia, se foi comentado alguma coisa sobre a proporção de fibra solúvel e insolúvel
Ou eles não falaram isso? Ou falaram que é mais solúvel? Comentaram alguma coisa, É. Letícia? Não, ele não entrou nessa parte, falou da importância tanto da fibra solúvel quanto do insolúvel em toda a questão ali, né, de intestinal, de produção de ácido graxo de cadeia curta, e até vi que teve uma outra pergunta falando ali sobre quantidade de fibras. Na verdade, ele coloca aquela sugestão falando em tolerância, não como sendo uma quantidade que seria segura, mas como sendo uma quantidade que seria melhor tolerada. Então, como uma sugestão de melhor tolerância, né? Não como de segurança. Mas dentro disso, em qual proporção de solúvel e insolúvel, ele não entrou dentro dessa questão, foi mais na ideia de chamar que ambas estão seguras aí, são importantes pensando na microbiota. Perfeito, Letícia. Pessoal, passamos já de 1h30. A Gabriela já está avisando aqui para a gente vai ter que finalizar. Queria agradecer a todos, Letícia, Cris, Haroldo, obrigado. Foi árduo o trabalho, né? A gente correu bastante, mas valeu a pena, porque teve muita novidade. Foi um congresso, eu acho que muito diversificado, né? Teve palestras de tudo: obesidade, câncer, fibra, diabetes, composição corporal. Então, acho que tiveram muitas novidades. Eu acho que todo mundo saiu bem repleto aí de muita informação. Pessoal, antes de acabar, só queria lembrar que o certificado vai estar disponível, então, a partir de quinta-feira, no site da Braskem.org, aba certificados, vocês conseguem fazer o download, e também lembrar do nosso Congresso Brasileiro lá em Maceió, no mês que vem, em outubro. A gente vai estar lá, a gente espera vocês. Não percam, até o dia 10/10 a gente ainda garante o preço do segundo lote, então vai lá no site e faça a sua inscrição. Vai ser um prazer aí estar com vocês todos lá pessoalmente. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para todo mundo, muito obrigado e até a próxima. Até lá! Pessoal, obrigado, viu? Obrigado, Cris. Obrigado, Lê. Obrigado, Gabi. Boa noite, Obrigada, gente. pessoal. Tchau. Prazer. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigadão, Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.